Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao minicurso Matemática com Python, que será apresentado aí na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica do Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista. Nesse vídeo aqui nós vamos estar dando continuidade ao tópico 8, onde nós estamos manipulando o arquivo tipo CSV. Aqui nós vamos formatar o nosso arquivo CSV de uma outra forma, um pouco diferente da que a gente fez no vídeo passado. Só para olhar, para recapitular o que foi feito, no vídeo passado nós tínhamos esse CSV, que nós abrimos, está lá na pasta do Jupyter, Então é um dataset que mostra os anos de experiência e o salário de indivíduos com base na quantidade de anos de experiência que ele tem, certo? Aí nós vimos que é possível fazer uma manipulação e escrevê-lo, por exemplo, nesse formato aqui. Ao final, fechei o arquivo, tá certo? Porque se eu quiser fazer alguma edição nele, eu preciso fechá-lo. Nesse caso, o arquivo não foi editado porque, em todo momento, eu criei variáveis para armazenar o seu conteúdo interno. E essas variáveis, sim, foram editadas. Se você voltar lá no CSV, lá na pasta, F11, ele está do mesmo jeitinho que no início, certo? Do mesmo jeito. A gente abriu ele no vídeo passado e viu que ele não foi alterado, certo? Então, continuando aqui, nós temos agora como dividir nosso CSV em colunas. Então, agora eu vou abrir primeiro. Vamos abrir o nosso arquivo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o arquivo. Já que ele foi fechado no final do outro vídeo, ele tem que ser aberto agora. Eu vou abrir ele só para leitura, então eu vou usar sempre a mesma metodologia. Eu vou criar uma variável para armazenar o conjunto de dados do arquivo para eu não modificar o meu arquivo. Imagine que meu arquivo seja uma planilha como os dados foram obtidos. Se eu alterar ela, eu posso destruir alguma informação. Então eu estou preservando ela. Então só abrir para leitura. Então, Ctrl E, arquivo aberto igual open, aí salário.csv, que é o nome do arquivo, e aqui o R, o parâmetro R, que eu estou abrindo só para leitura. Aí eu vou pegar a variável data e vou armazenar o conteúdo de arquivo aberto. Ele vai ser lido e armazenado aqui em data. Pronto. Feito isso, agora eu vou pegar e criar colunas com o data split, como a gente fez no vídeo passado, tá certo? Então a gente fez isso aqui para gerar aquela última lista, beleza? E aí, o que acontece? Agora eu vou imprimir, eu vou criar uma variável full data, que vai ser uma lista vazia, beleza? Então, quando eu faço isso aqui, eu boto um colchete vazio, então ele cria uma lista vazia. Então, eu tenho meus arquivos agora em rows, separados da forma como a gente viu no vídeo passado, Vamos colocar aqui, dessa forma aqui, certo? A forma final, rows data split, só estou recapitulando. E aí eu criei uma lista vazia e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um for aqui que vai fazer o seguinte, for row in rows. Então essa aqui é uma variável que vai percorrer todos os elementos lá que a gente viu naquela lista, naquela última lista, e vai fazer um split, separando esses elementos por vírgula e criando, e fazendo com que esta lista vazia aprenda esses elementos entre colchetes. Essencialmente eu estou criando aqui uma matriz, tá certo? Lá é uma lista, só que eu vou criar uma matriz. O que eu vou fazer? Eu tenho a parte principal da lista e dentro cada elemento daquele, vamos voltar aqui para a gente tentar antecipar o que vai acontecer, cada elemento desse aqui, esse aqui vai ficar entre colchetes, esse outro vai ficar entre colchetes. Então eu vou botar vários colchetes, eles fazendo uma espécie de matriz, uma lista de listas. Claro que essas listas internas vão ter só 2 elementos, beleza? Então vamos executar aqui. Só que eu não consigo ver. Então, meu full data foi uma lista vazia que aprendeu, append, esse split row. Então, vou imprimi-la, pronto. Então, eu mudei o formato. Esse formato aqui é interessante, por quê? Porque agora ele gera uma coordenada e gera outra coordenada. Da forma como estava lá, ele estava entendendo aquela coisa como um string só. Aqui não. Aqui existe um primeiro elemento e existe um segundo. Existem os anos de experiência, existem os salários separados. No outro formato, não. Eu juntei tudo numa coisa só. Então, ficou um objeto só. Aqui eu já consegui separar os dois. Então, fica mais interessante, certo? E aí, se eu quiser, não quiser perder informações do arquivo, vou fechar este arquivo. Embora eu não editei o arquivo, o salário, beleza? Porque eu abri ele só para leitura. Mas eu tenho uma variável full data, que é ele manipulado, só que em outro espaço de memória, beleza? Então, gente, nesse vídeo mesmo, eu ia falar no próximo, Então agora o que a gente vai ver, Como contar linhas e acessar elementos internos em um CSV, tá certo? Então, para isso, na verdade, eu vou estar utilizando esse último arquivo que foi feito, beleza?
Então, ó, contando linhas. Então, eu vou pegar arquivo aberto, ponto salário. Então, eu vou repetir o mesmo procedimento, tá certo? Então, vamos aqui repetir o mesmo procedimento anterior. Certo? Já que o arquivo foi fechado, vamos primeiro lê-lo, depois vamos pegar a variável data, armazenar o arquivo salário inicial. Vamos fazer aquela separação, né, da lista, certo? Vamos criar uma lista vazia que vai aprender agora o quê? Os elementos, né, ela vai ser transformada numa matriz, beleza? Então, compilei ela, vou agora transformá-la numa matriz, né? Então, a matriz agora vai receber os dados lá, separando por vírgula, tudo direitinho, como a gente mostrou nessa última coisa. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou contar agora, porque é mais fácil contar agora o que? Os elementos, o que? As linhas dessa matriz. Tá certo? Então, conte 0, né? O contador aqui começa em 0, no início eu não tenho nenhuma linha, né? E aí eu vou for rows in full data, que foi esse cara aqui, depois de ter aprendido, né, os valores, então full data foi modificado, como vimos, né? Vamos voltar aqui, ó. Tá aqui, então ele agora full data é isso aqui, ele começou com uma lista vazia, ele aprendeu esses valores, então eu vou contar quantas linhas tem aqui, tá certo? Observe uma coisa interessante. Aqui eu tenho uma linha que é a linha do título, né, dos rótulos, né? Anos de experiência e salário, e aqui eu tenho uma linha vazia. Cuidado com esses caras, viu? A gente vai ter que descontar uma coisa aí na hora que for usar lá na frente, beleza? Então, fazer essa observação aqui, porque agora ela é importante. Então, o que acontece? Eu compilei aqui, ele gerou o objeto, e agora aqui, esse for, ele vai contar todo elemento de full data, ele vai adicionar mais um. Então, cada vez que roll percorrer um elemento de full data, ele vai somar um a esse contador, certo? Então, Ctrl Enter. Aí, você falou, professor, mas quanto deu? Nesse caso que eu não pedi para imprimir nada, eu vou ter que imprimir esse count. Imprimindo deu 37 linhas, só que de dados mesmo só deu 35. Por quê? Porque duas linhas elas não servem muito para nós, que é a linha do título, né, e a linha vazia, que normalmente tem um CSV. Então, normalmente você tem uma linha de título e uma linha vazia que você tem que ignorar, a primeira e a última, certo? Isso é uma metodologia que você vai ver em vários CSVs aí pela internet. Eu percebi esse padrãozinho. Então, quando você for fazer alguma manipulação lá na frente, tome cuidado, porque se você for pedir para tração gráfica e começar do primeiro elemento, ele não vai entender, né, o primeiro elemento lá como salário. O que é isso no eixo X? O que é salário? Ou anos de experiência? O que é isso? Né? Então, você pode ter algum probleminha aí. Então, você vai precisar fazer uma ignorada de alguns elementos. Beleza? Então, feito esta criação aqui, esse ajuste em full data, né, que foi atualizado para aquela matriz lá, eu posso acessar elementos internos. Eu posso acessar de duas formas. Eu posso olhar, né, chegar aqui e falar, olha, esse elemento aqui é o elemento o quê? Ele vai ser o elemento 0, 0. Né? É o primeiro, que é 0 de ser o primeiro elemento e 0 que é o primeiro daqui. Esse elemento aqui vai ser 0, 1. Ele é o primeiro elemento ainda, porque ele está ainda dentro do primeiro colchete, só que ele é o segundo elemento interno. Né? Para ficar mais claro isso, vamos aqui. Ó. Print full data. Vamos olhar diretamente o full data. Pronto, está aqui. Imagine que eu queira acessar, né, esse primeiro elemento aqui. O que ele é? Então, existe um colchete principal aqui, ele está na posição 0, porque a indexação em Python começa em 0. E interno a ele eu tenho dois caras, a posição 0 e a posição 1 interna. Então, esse primeiro acessa o elemento mais externo e esse aqui acessa o mais interno. Então, quando eu imprimir aqui, ó, o primeiro é os anos de experiência, o segundo é o salário, que é o 0, 1. E se eu quisesse, por exemplo, esse elemento aqui, ó. Então, aqui é o 0, aqui vai ser o 1. Então, por exemplo, eu colocaria aqui mais um, ó, print full data. Aí esse aqui é o elemento 1 no nível mais externo, digamos assim. Então vou botar aqui 1. E esse outro cara aqui é o elemento 1 também, porque eu quero esta coordenada aqui deste elemento de posição 1. Então aqui é a posição 0, posição 1 interna. Então eu boto aqui 1 de novo. Ctrl Enter. Olha, imprimi esse cara. Certo? Eu não vou botar muito longe, porque senão a gente vai ter que contar. Mas vamos, por exemplo, imprimir esse cara aqui, ó. 1.5, esse 1.5. Quem seria ele? De novo, print full data, né? Aí vem 0, 1, 2, 3. Então, o primeiro parâmetro aqui é 3.
Aí eu quero esse 1.5, então vai ser o parâmetro 0 desta posição 3 aqui. 3, 0. Se eu botar algo que não faz sentido, gente, ou ele vai imprimir, ele vai dar um erro, né? Se não fizer sentido aqui, ou ele vai imprimir um outro elemento. Então é muito importante você estar bem ciente de qual elemento que você quer imprimir, qual operação que você quer fazer. Então, ó, compilando aqui de novo, aí, 1.5. Tá vendo? Então, faça o possível aí para você entender bem, né, como manipular esses caras. Uma coisa importante aqui, gente, é que todos esses elementos internos são strings. Aí você fala, não, professor, esse cara aqui 1.1 é um número, só que ele está entre aspas. Então eu vou começar aqui com o primeiro, que é anos de experiência. Claramente é um string, né? Classe str. Mas se eu botar também qualquer um desses aqui, por exemplo, 30, né? Vamos imprimir o próximo, ó. Imprimir os dois aqui, porque aí eu já deixo as duas informações, ó. Print 30. Foi um elemento que a gente achou ali acima. A gente imagina que ele pudesse ser o quê? Um número. 1.5 é um float, né? Então deve aparecer aqui class float. Mas não vai aparecer isso, ó. str. Então a gente tem que fazer um certo ajuste na hora que for usar esses dados aqui, certo? Isso aí a gente vai fazer provavelmente nos próximos vídeos, beleza? Então, aí no próximo vídeo a gente vai ver como gerar vetores x e y a partir dos dados de full data. Porque, por exemplo, imagine que eu quisesse medir, né, a correlação dos anos de experiência, né, com o salário anual do indivíduo. Como é que eu faço essa medição, né? Então eu vou precisar gerar vetores que vão ser compostos, né? Os x vão ser esses primeiros caras, né? Aqui. Né? Então vai ser 1.1, 1.3, 1.5, 2, né? 2.2, 2.9 e tal. E os y vão ser esses caras, os salários anuais. Ó. Primeiro vai ser esse, o outro vai ser esse, o outro vai ser esse. Tal. Como é que eu faço essa geração? Então é isso aí que a gente vai ver no próximo vídeo. Beleza? E é aí que mora a grande sacada. Porque uma vez que você extrai esses dados, aí, velho, a sua imaginação é o limite. O que você quiser fazer, você faz. Tá certo? Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai poder explorar os dados. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Espero vocês na próxima.